Olá, sexto ano, sejam bem-vindos novamente para a nossa segunda aula de conteúdos. Então, como sempre, matemática, segunda, quarta e sexta, essa atividade do dia 12 de agosto, que foi na quarta-feira, tá? Novamente, sempre coloque a pauta no seu caderno. Então, você vai escrever a pauta, a data. O que nós vamos aprender nessa aula de hoje? Conhecendo símbolos e regras e o sistema de numeração egípcio, tá? Para quê, professor? Nós precisamos conhecer um pouco da história dos números, da história da matemática, para chegarmos nos algarismos que nós conhecemos hoje, tá? Então, nós vamos trabalhar com os algarismos egípcios, com os algarismos romanos, para depois nós chegarmos nos nossos algarismos, tá? Então, como sempre eu comentei na última aula, vai ter uma introdução. Leia a introdução a seguir. Então, criando símbolos e regras. Outra dificuldade que as pessoas provavelmente encontravam há milhares de anos era trabalhar com grandes quantidades. Então, por que outra? Porque a primeira dificuldade que as pessoas tinham, nós vimos na última aula, que a grande dificuldade era contar. Então, depois que as pessoas passaram a contar, ficou difícil elas trabalharem com grandes quantidades, tá? E grande quantidade não é que nem hoje que a gente assiste um vídeo no YouTube que passa de 1 milhão de visualizações. Era um número, por exemplo, 100, 200, 1000, tá? Isso para eles era um número grande antigamente. Afinal, registrar essas quantidades empilhando pedras ou fazendo marcas na madeira era difícil e pouco prático. Então aqui eu tenho um exemplo do nosso pastor que contava as ovelhas. Quando ele tem um rebanho muito grande de ovelhas, haja pedra, né? Uma outra maneira de fazer anotação, quando a gente vê filme que tem o preso na cadeia, a gente vê que ele vai riscando, né? A parede da cela, a quantidade de dias ali para ele marcar. Então, até um número pequeno é razoável. Um número muito grande, pensa 100, 200, 1000 fazendo risquinho, praticamente impossível. Daí veio a ideia de se agrupar para visualizar melhor as quantidades, criando símbolos especiais para esses agrupamentos e regras para registrar quantidades com esses símbolos. Então, além de eu inventar um símbolo, eu precisava criar uma regra. Não adianta eu falar assim, eu vou fazer um triângulo e esse triângulo vale 1, tá? Eu posso fazer o mesmo triângulo só de cabeça para baixo e falar que esse triângulo de cabeça para baixo vale 10. Então, eu preciso colocar uma regra, tá? Surgiam, então, os primeiros sistemas de numeração, tá? Então, nós vamos trabalhar com o sistema de numeração egípcio. É um dos mais antigos e de uma das civilizações mais importantes da antiguidade, tá? Os antigos egípcios contavam formando grupos de 10 elementos. Como assim, professor? Então vamos lá. Ele pegaria aqui uma sequência de símbolos. Cada símbolo ele poderia utilizar 10 vezes. 9, na realidade, que a 10ª vez ele trocava. Então, por exemplo, aqui, ó. O número 1 era como se fosse um risco, tá? Um bastão. Então, se eu quisesse escrever o número 3, que a gente usa hoje, o que eu poderia fazer? 3 risquinhos. Se eu quisesse fazer o número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, se eu quisesse usar o número 10, aí eu já mudava. Eu não ia poder fazer 10 risquinhos porque ia ficar muita coisa. Então, o número 10 eu trocava por esse símbolo aqui. Parece o calcanhar do nosso pé, tá? Se eu quisesse escrever o número 70, eu ia colocar 7 vezes esse símbolo aqui. O número 90, 9 vezes. O número 100, eu trocava. Aí eu colocava como se fosse essa cordinha enrolada. Então, se eu quero o número 300, o que eu ia fazer? Colocar 3 vezes essa cordinha, tá? Perdão, 300.
até o 900. Quando eu chegava no 1000, aí tinha a flor de lótus. E nós vamos trabalhar até aqui. Os outros símbolos maiores, por enquanto, não precisa. O que é importante eu perceber? Tem uma regra. Qual que é a regra que eu havia comentado? Nesse sistema, um mesmo símbolo poderia ser repetido até 9 vezes. Cada agrupamento de 10 era trocado por um novo símbolo. No sistema egípcio, a posição ocupada pelo símbolo não altera o valor. Então, a gente fala que não é um sistema posicional. Vamos ver um exemplo aqui, ó. 2 calcanhar e 3 bastões. Então, 10 mais 10, 20, 21, 22, 23. Se eu colocar os 3 bastões na frente dos 2 calcanhar, não tem problema. Eu vou fazer a mesma coisa. 10 mais 10, 20, 1, 2, 3. Se eu colocar os 2 na frente, os 2 calcanhares na frente, os 3, também. Ah, professor, posso inventar um jeito? Assim, assim, assim. Mesma coisa. 10, 20, 21, 22, 23. Então, a posição do símbolo não influenciava. Então, a regra era, só posso repetir até 9 vezes e a posição não afeta o número, tá? Beleza. Continuando. Representação do número 999 em egípcio. Então, era um sistema muito mais prático, tá? Mas, apesar disso, dava trabalho. Se eu quisesse representar o número 999, eu ia ter que colocar 9 cordinhas, 9 calcanhares, 9 bastões. Olha como a repetição desses símbolos fazia um registro ficar muito longo, tá? Então, se fosse 9.999, eu ia ter que fazer aquela florzinha. Pensa fazer isso daqui 9 vezes. 1, 2, 3. Então ia dar muito trabalho. É um sistema de numeração que era prático, mas ainda não era o ideal, tá? Então só pra gente ver isso daqui, é o número 999, tá? Pronto, a explicação de hoje era isso. E aí tinha 2 atividades que era para vocês copiarem no caderno. As atividades já estavam prontas, tá? Eu coloquei como exemplos. Copie os exemplos abaixo no caderno. Perdão, copie os exemplos abaixo representando o sistema egípcio no seu caderno. Aqui eu apaguei para a gente fazer junto, tá? Vamos deixar nossa colinha do lado, porque a gente vai precisar da nossa colinha sempre. A gente não vai decorar esses símbolos aqui, tá? Então, vamos ver a nossa colinha ali, ó. Isso daqui que é o calcanhar vale 10. Então, o que eu teria que contar? 10, 20, 30, 40, 52. Eu me lembro que um aluno me mandou mensagem e falou assim, professor, saiu errado, tinha saído 42. Então, na realidade, é 52. Aqui eu tenho 4 cordas, cada corda vale 100, então 400. 3 calcanhar, cada calcanhar vale 10. Então, aqui eu tenho 430. E na última eu tenho 1, 2, 3, 4 flores de lótus. Cada flor vale 1000, então eu tenho 4000. Tenho 2 cordinhas, cada cordinha vale 100. Então aqui 4200. E 3 bastões, cada bastão vale 1, então eu tenho 3. Então o meu número era 4000. Ah, professor, então o sistema egípcio era só fazer continha de mais? Sim. Aqui eu tinha 50 mais 2. Aqui eu tinha 400 mais 30. E aqui 4000 mais 200 mais 3. Beleza? Na aula de sexta-feira que eu tinha deixado, nós vamos ter que fazer algumas olhando a nossa colinha. Então, vou deixar minha colinha aqui para a gente voltar a usar na sexta-feira. E para finalizar essa aula, o outro exemplo que eu tinha dado para vocês era para transformar os nossos algarismos que nós conhecemos, tá? Então, transformar o número 21, transformar o número 245 e o 1534 usando os egípcios. Então, vamos lá? Com a nossa colinha do lado. 21. Cada calcanhar vale 10? 10, 20 e 1. Beleza? 245. Cada cordinha vale 100?
100, mais 100, 200. Cada calcanhar vale 10, 10, 20, 30, 40. E cada bastãozinho vale 1, 1, 2, 3, 4, 5. Fácil, né? Gostoso de fazer. Letra C, 1534. O 1000 é a florzinha de lótus. Então, 1000. 500 eu vou ter que fazer 5 cordinhas. 1, 2, 3, 4. Vocês viram que eu sou péssimo de desenho. O 30, 3 calcanhar. E aqui, 1, 2, 3, 4 bastões. Professor, eu fiz os 4 um na frente do outro, não tem problema. É que aqui acabou o meu espaço, vocês perceberam, tá? Meninos, então essa segunda aula a gente encerra por aqui. Se vocês procurarem no YouTube vídeos sobre a numeração egípcia, vocês vão achar, tá? Agradeço mais uma vez vocês terem assistido a aula completa. Curte, se inscreve no canal, que a gente vai assistir todas as aulas com as devolutivas por aqui. Obrigado e até logo.